Fala, pessoal! Mais um episódio do nosso podcast Keep It Simple, o episódio número 15. E esse episódio é um episódio especial no qual a gente vai contar a nossa história aí no Fluxo Digital e o nosso grande projeto para esse ano e para os próximos anos. A evolução. A evolução do projeto. Dessa ideia. Dessa ideia, né? A gente foi lapidando e daí nasceu o Keys Dental Lab, que vem do movimento Keep It Simple. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente tem que começar a contar a história do nosso primeiro podcast, né? Aquele que não foi ao ar. Aquele que não foi ao ar. É. A gente inventou de fazer um podcast. E aí o Luciano perguntou, Paulo, você que gosta de fotografia e tal, quais são as câmeras que a gente bota? Eu disse, Luciano, não tenho a menor ideia como é que a gente faz isso. Eu disse, não, deixa que eu vou resolver. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não. Tá desenrolando. Que eu desenrolo aqui. Aí quando eu cheguei pro podcast, tinha 3 webcams. Mas tinha, eu filmava. Tinha 3 webcams. E aí tinha os microfones que o Luciano conseguiu comprar na Shopee. E aí eu olhei e disse, cara, as câmeras, as webcams, como é o nome dele? O Júnior. Uriel. O Júnior. O Júnior. Mas ela filma em 4K. Foi o Júnior que recomendou. Foi. Pois é. Aí não, mas depois ele falou comigo, olha, eu falei que não era o ideal, mas... Enfim, filmamos. Mas começou, né? Começou, não foi ao ar. E a nossa ideia naquela época era fazer com que o conhecimento da odontologia digital, a possibilidade da odontologia digital fosse levado ao maior número de pessoas possíveis, que a gente conseguisse fazer isso, né? E aí a gente teve a ideia do podcast, depois a gente começou a pensar nos nossos cursos de imersão e a coisa foi crescendo. Quando foi que a gente começou a postar mesmo no YouTube? Cara, no YouTube mesmo, no canal, foi ano passado, 2024. Então, teve um tempo ali, né? Como as coisas... tem um tempo ali de maturação, eu diria, né? Foi o que aconteceu, mas nesse meio tempo também... O primeiro curso do Keep It Simple foi 2023. 2023. Se não me falha a memória. A gente pode procurar nas redes sociais aí. Quem estiver nos assistindo aí, vai lá, bota o comentário. Tá Fala aqui, um pouquinho do curso da gente. É isso aí. Nosso curso de imersão, que a gente foi onde também ali, a gente começou com o fluxo digital. Porque, na verdade, todo mundo pensa, né, que entrar no digital é muito confuso, muito complicado, né? Isso. E a ideia do nosso curso, o Keep It Simple, KISS, era fazer uma coisa, um fluxo que fizesse sentido mais simples do que o fluxo analógico. Com certeza. Hoje, né, a gente vê muito isso, né? Eu tenho conversado muito, eu converso, né, com várias pessoas no Brasil e fora também. E a nossa ideia de simplificar, simplicidade não quer dizer que é mediocridade, pelo contrário, é você fazer aquela coisa simples, bem feita, que vai ser eficiente, né? Você vai gastar menos menos tempo e menos dinheiro e vai entregar o resultado de qualidade para o paciente. Então, assim, o fluxo digital, ele não tenho dúvida que é para simplificar e tornar mais eficiente. Mas a gente vê muita coisa hoje no mercado odontológico, não só no Brasil e fora dele também, levando o dentista a não ser tão eficiente na nossa opinião, né? Quando você fala assim do outro mercado, que é o mercado de ensino, né? Todo professor, todo grupo, né, que entra nesse mercado, ele quer dourar a sua pílula, ele quer entregar ali a grande virada de chave, o grande diferencial. E muitas vezes, se você parar para pensar, às vezes o cara tá ali patinando em cima de uma coisa que, na verdade, não vai agregar muito no teu dia a dia. E associam isso ao ser digital. Na verdade, não é bem assim. Ser digital não necessariamente você precisa aprender uma habilidade que você não tinha antes, incrementar a sua rotina clínica com mais coisa, com mais procedimento, com mais atribuição do dentista. Na verdade, é o contrário. O digital chega para simplificar, para diminuir a quantidade de procedimentos, para diminuir a quantidade de consultas. E acreditando nisso, a gente montou o nosso curso. E a evolução do curso Keep It Simple é a novidade que a gente traz hoje aqui no podcast. Que é o KISS Dental Lab, né? Então, a história tá... a gente foi costurando, né? Então, aos poucos, né? Entendendo ali qual que seria o melhor fluxo. E eu entendo que hoje um dos nossos grandes diferenciais desse nosso projeto, quando a gente coloca o laboratório,
é que é um laboratório feito de dentistas para dentistas. E claro, nós temos também a experiência laboratorial, não somos protéticos, mas temos a nossa experiência dentro de laboratório também, eu com a minha, o Paulo com a dele, e aí a gente uniu forças para mostrar para o dentista de fato, olha, esse aqui é um caminho simples, eficiente, lucrativo e sobretudo seguro. Eu vejo aquilo que você falou, tanto na parte educacional ou também a questão da indústria, né? Querendo mostrar para o dentista um lado, e aí, assim, a minha opinião é bem contundente sobre isso, né? Impressão no consultório é algo que... Contraproducente. Para a maioria, assim, a maioria dos dentistas e dos consultórios, na minha opinião, acredito que tem, assim, o perfil, porque, de repente, uma clínica maior, que vai poder colocar pessoas dedicadas ali para fazer essa impressão e cuidar dessa impressão. Agora, para a grande maioria, que é o dentista sozinho no consultório ou 2 cadeiras, alguma coisa do tipo assim, na minha opinião, não fecha a conta. Porque assim, vamos fazer um provisório ou vamos fazer que seja um definitivo impresso. Mas, cara, você tem que considerar tempo, né? O tempo que você vai levar para aquilo ali. A impressora não vai imprimir rapidinho. Aliás, ela pode até imprimir. Mas a questão depois de Só acabamento... fala em baixar custos, mas se você botar na conta o tempo que você passa fazendo aquilo ali, você não baixou o custo, né? Aumentou. A grande verdade é essa. Valeria muito mais você estar atendendo outro paciente. Ainda mais se você faz em pequenas quantidades. Então, é pior ainda. A conta não fecha. Então, assim, não é com 5 provisórios ou 10 provisórios no mês, ou que seja, tem algumas resinas aí que se propõem a ficar definitivo, e tá tudo bem, né? Se o dentista vende aquilo ali para o paciente como sendo definitivo, tudo bem, tem carga cerâmica, a gente não vai entrar nem nessa discussão, assim, o que é um material definitivo ou não, né? Eu também nem gosto desse nome, definitivo. Né? O que é definitivo? O que é definitivo, né? Então... na verdade, é você entender que existem materiais que são muito mais resistentes, uma cerâmica, um silicato de lítio, e materiais que têm menos resistência, uma resina, intermediariamente ali tem a resina impressa, mas não é se vai ser definitivo, né? ou se vai ser definitivo. Gostei aí se é definitivo ou provisório. Nada definitivo. Nós não somos definitivos. A gente vende, né? A qualidade do seu trabalho. A qualidade, exato. Se tem resistência, se tem uma estética, se tem um acabamento impecável. É isso que você vende. É o produto final. Vamos continuar nesse assunto? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Fica aí, gente, tá? Sobre o Kiss Dental Lab e toda a nossa proposta. Mas é porque é um assunto que a gente fala muito sobre ele, né? E tu tem uma experiência clínica, assim, fantástica. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o grande limitante para vocês? A resina impressa. A gente não está falando nem de resistência, né? E você já me falou a questão de respondendo já a pergunta, né? Alteração de cor, né? O que você tem aí no médio e no longo prazo aí Dá o seu feedback aí pro pessoal. Cara, assim, eu vendo o fluxo analógico, né? Você também. Eu acho que todos os dentistas, só a nova geração que está nascendo dentro do fluxo digital. E isso aqui não é à toa. A gente começou no analógico, a gente sofreu no analógico, a gente apanhou no analógico. E a gente sempre sonhou em trabalhar com uma coisa mais fácil de ser executada, com menos tempo de cadeira, com procedimentos mais tranquilos de serem realizados. Você se cansar menos, o paciente se cansar menos, você entregar mais, você conseguir trabalhar mais, você conseguir render mais, né? E aí você me falou que trabalha com digital desde 2014, eu talvez um pouquinho depois. E isso não é à toa. Nosso fluxo simples, ele não surgiu à toa. Ele vem evoluindo. Desde 2014, a gente experimentou vários equipamentos, a gente trabalhou com vários fluxos, a gente errou bastante, a gente acertou, a gente ajustou o fluxo até chegar num ponto da gente se encontrar ali na caminhada e dizer, cara, vamos montar um curso de imersão, vamos ensinar esse nosso fluxo aqui que a gente trabalha dentro do consultório. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente reproduz, né? Demorou um tempo para a gente montar isso, não foi da noite pro dia. Não é porque saiu uma empresa que está bombando com scan no mercado e a gente saiu,
fazendo um curso com essa empresa. Não é assim, a gente trabalhou com digital, a gente tem resultados dentro do digital, a gente entrega dentro do digital. Quando a gente começou isso, há um certo tempo atrás, chamaram a gente de doido, e as coisas vão evoluindo. Hoje tá todo mundo que chamou a gente de doido tá fazendo a mesma coisa. Na época que todo mundo postava vídeo de moldagens lindas de silicone, a gente já fazia provisório impresso há muito tempo atrás, já fazia reabilitação, levantava mordida com resina impressa. E nessa época que a gente fazia isso, 2022, essa galera que é formadora de opinião estava postando foto de silicone, dizendo que o digital ainda não tinha a mesma precisão do analógico, que naquela época o digital já era mais preciso do que o analógico. Evoluiu de 2002 para 2025. 25. Claro, evoluiu. Mas 2022 o digital já era tão clinicamente redondo quanto é o que é agora. E Depende muito da experiência da pessoa. exatamente. Né? A gente já fazia tudo que se fazia hoje, a gente já fazia naquela época lá. Lógico que de uma forma experimental, porque a gente estava testando, a gente estava aplicando os primeiros protocolos, a gente estava montando o nosso fluxo, errando e acertando, né? E eu fiz trabalhos com resina impressa, eu tentei fazer resina impressa como definitivo. A grande dificuldade não é você atingir, sei lá... Eu gostei da definitivo, né? A gente ainda vai ter muita discussão sobre isso. Você atingir aquele shape final. Pô, se você consegue fazer com cerâmica, você consegue fazer com a resina dentro do fluxo também. O problema é o comportamento dessa resina a longo prazo. Ah, mas é super bem documentado. Calma. Como assim? Tem muito artigo? Beleza. Mas de quanto tempo são esses artigos? Porque a gente tá, assim, tem muita publicação em cima disso aí, mas não se foi observado porque simplesmente não deu tempo. Não se sabe. Tem pouco tempo em boca, né? Não se sabe o comportamento disso aí em 10 anos em boca, porque isso não tem 10 anos no mercado. Entendeu, Luciano? E aí, cara, é muito bom os testes, sabe? Mas não se sabe. A cerâmica, sim. A cerâmica tem uma história, né? É uma coisa secular, né? Tá ali, então a gente... Eu cheguei a fazer trabalhos em resina impressa, como um trabalho provisório de longa duração, como um intermediário. Nunca foi como definitivo, eu também não gosto desse nome, né? Mas o que eu observei é a qualidade de superfície, são as propriedades ópticas que vão se perdendo com o tempo. Aquela resina vai ficando opaca, ela vai mudando de cor, ela vai esverdeando, sabe? Não tem uma estabilidade, talvez até menor do que da resina composta. E isso está sendo vendido de outra forma. Claro que vai evoluir, que está evoluindo. Já evoluiu bastante, né? Que é uma opção, de repente. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tem condição de pagar a cerâmica. Sem dúvida que isso é uma grande vantagem. É uma grande democratização. Perfeito. Essa não é a crítica que eu faço. A crítica que eu sempre faço é: ser digital não é isso. Mas se tiver 50% acima de carga... meu Deus, não entremos nesse detalhe. Vai ser mais resistente, né? De certa forma, vai ser mais resistente. Mas você falou uma coisa interessante, que é a textura, a propriedade ótica, né? Que não, ainda pelo menos no estado atual, acho difícil, né? Uma resina... está ali comparando, né? Não é. Nem a resina composta fotopolimerizável ela é tão boa quanto a cerâmica nesses que você falou. Não é. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem também. Eu acredito que é o bom senso, né? De avaliar ali o que o paciente... O que é o melhor para o paciente ali naquele momento e o que ele pode também, assim, né? Mas dentro do que eu estava falando para você, não é essa a minha crítica. Porque todo material tem a sua indicação, sua contraindicação, sua vantagem, sua desvantagem. Ponto final. E o dentista tem que ter todos eles no arsenal. É a confusão que existe no mercado em o que é ser digital. Entendi. Tá todo mundo pensando que para ser digital você tem que ter o combo scanner, impressora e resina no consultório. Senão te falta uma perna. E não é verdade. Não é isso que é ser digital. Ser digital é implementar uma filosofia e um fluxo dentro do teu consultório que vai sair dos materiais analógicos e vai entrar do procedimento à execução dentro de uma filosofia digital, que vai te entregar previsibilidade, que vai te entregar precisão, que vai fazer você ser mais rápido,
no procedimento propriamente dito, vai fazer você vender mais, porque você vai agregar valor de qualidade ao que você está fazendo, ao que você está entregando, e vai, de certa forma, modificar a forma como você interage com a sua carreira. Isso é ser digital. Se você vai imprimir no seu consultório, fazer chairside ou não, é outra discussão. Com certeza. Outra discussão completamente diferente. Tem muita gente que está fazendo isso aí, que está entrando nesse fluxo chairside e que na recepção dele ainda é cheio de papel. Então, assim, eu acho que o consultório desse cara tem outras coisas que ele precisa avançar antes disso. Tem outros raciocínios, até mesmo puxando para a minha área da reabilitação, tem outros raciocínios que ele precisa colocar para dentro de si, deixar de pensar dentro da caixinha do analógico e começar a pensar na caixinha do digital, que o cara simplesmente tem um scanner para substituir o silicone. E não é bem assim. O scanner tem várias outras funções dentro do consultório. Várias outras funções. A forma de trabalhar com ele é diferente. O raciocínio do começo, meio e fim de uma reabilitação tem os princípios básicos, pétreos ali que você tem que seguir, mas o desenrolar dos acontecimentos da reabilitação no fluxo digital é muito mais fácil, é muito mais ágil do que do fluxo analógico. Não adianta você começar a trabalhar com o digital e querer fazer as coisas do jeito que você fazia no analógico, não vai funcionar, simplesmente não vai rolar. Você falou que o grande ponto aí não é nem o scanner em si, ou a impressora, ou os equipamentos e os insumos, é a filosofia. É o dentista. É o dentista, ele tem que mudar ali, ele tem que, né, acertar o fluxo dele, e aí eu vou dizer aqui para todo mundo, né? A gente acredita que conseguiu criar um fluxo bem enxuto e bem prático, e que seja eficiente, que seja lucrativo para você, dentista. Então, de novo, né, é um convite que a gente faz. Quando a gente começou... Para todos vocês. Quando a gente começou com o fluxo digital, os fluxos eram tão desconhecidos pelo mercado que se você realmente quisesse ser um dentista digital, você tinha que montar um laboratório. Porque você não tinha para onde você mandar. Exato. Era um ponto. Era um dos pontos. Foi aí que o chairside ganhou muita força há 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás. 2014, 15. Mas as coisas vão evoluindo. Os laboratórios que antigamente eram 100% analógicos, hoje eu vou dizer para você que todos os grandes laboratórios de Fortaleza são digitais. A grande maioria. Pode ainda ter os seus setores analógicos, mas o grosso, a produção mesmo, ela é digital simplesmente porque o digital é muito mais produtivo. Não é para fazer o bem, não. É porque é lucrativo mesmo. E aquela dificuldade que a gente tinha de achar com quem trabalhar, hoje não existe mais. A gente tem excelentes laboratórios e a grande dificuldade, talvez, que a gente enfrente hoje seja comunicação e educação. Comunicação e educação. É você pegar aquele dentista que nasceu no analógico, se criou no analógico, tem todo um fluxo redondo para o analógico no consultório dele, e você conseguir passar uma borracha nisso e transformar ele primeiro num aprendiz e depois num expert dentro da odontologia digital. Essa é a grande dificuldade. Para quem já nasceu no digital, não vai ter problema. Esse cara aí, que é a maioria do mercado, esse cara tem muito problema. Comunicação e educação, cara. Então, assim, voltando aqui para o nosso projeto, né? Que é onde nasceu o Kiss Dental Lab, nesses pilares. Primeiro, educação, que a gente começou com os cursos de imersão. E não foi premeditado, né, Luciano? Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Cara, vamos difundir a odontologia digital. Como é que a gente faz? Vamos montar um podcast, porque a gente vai ter muita penetração no mercado, falando, colocando no YouTube e tal, beleza, vamos. Montou o podcast. Qual é a outra dificuldade? É o cara aprender, entender, visualizar, conhecimento. A gente montou um curso, né? E aí outras dificuldades foram surgindo até a gente chegar no Kiss Dental Lab, né? Então o Kiss Dental Lab ele é fruto dessa nossa experiência do dia a dia, né? Então veio primeiro a educação e em paralelo a isso eu já vinha me incomodando com a dificuldade de comunicação com o laboratório, né? Porque hoje ainda funciona muito, ainda mandando e-transfer, e-mail, papel, WhatsApp, enfim. Caixa.
Então aquilo me incomodava muito. E daí surgiu a plataforma Link.io, que é onde o Kids Dental Lab tem o seu aplicativo exclusivo de comunicação e onde o dentista vai poder comunicar também. É mais ou menos o seguinte, você pede comida pelo seu aplicativo, você pede táxi pelo seu aplicativo, você acompanha, né, o status ali da sua comida no aplicativo. Por que não fazer o pedido, né, do dente, né, no aplicativo e acompanhar todo o processo também pelo aplicativo? Então isso que é a nossa plataforma de comunicação, que hoje a gente utiliza no Kids Dental Lab também. Então acredito que estamos assim com um projeto extremamente sólido, baseado muito na nossa experiência. Eu estava até refletindo, né, nas nossas dores, né, os nossos problemas. Estava procurando essa palavra aí. A gente foi buscando resolver os nossos problemas reais, de dentistas reais, como vocês. De pacientes reais. Num fluxo de consultórios reais. Num fluxo, realidade igual à sua. Isso. Que tem que atender em fluxo, né? Não dá para atender simplesmente um paciente por semana que cobramos igual a você. Isso, né? Temos a dificuldade de vender igual você tem. As mesmas dificuldades. As mesmas coisas. Né? Então, que eu sei que hoje, né, tem o número de dentistas cada vez mais, né? Então tem uma concorrência assim natural, né? Então tem a dificuldade da venda, tem várias dificuldades. Então, assim, a gente veio de encontro a isso, né? Pensando nessas dores, para primeiro resolver. Poxa, se a gente conseguir resolver o nosso problema, a gente pode resolver problemas de mais pessoas. Então, é um projeto que nasce para resolver aí a dor de muitos dentistas, como eu e Paulo. Podem ter certeza disso. A gente falou de conhecimento, né? Que foi difundir a informação, né? Isso, educação. No YouTube. A gente falou de educação, que foram os cursos. A gente está falando de comunicação, você falou da plataforma interativa Dentista Laboratório em Tempo Real, que é o Link.io. Isso, já disponível na App Store e no Android a Play Store. Play Store. E a outra grande dor, que doeu em mim, doeu em você e dói em todo mundo, certamente é o bolso. Quando o dentista pensa no fluxo digital, ele começa a pensar em equipamentos caríssimos que o CPF dele não pode comprar. E ele fala, eu nunca vou ser digital. Há 14, 15 anos atrás, eu pensava isso. Eu nunca vou ser digital se eu tiver que desembolsar um negócio desse. Você bem já sabe, né, que a minha história com China começou nessa, né? Não. Já te contei, pô. O meu CPF lá atrás, poderia comprar o scanner lá em 2013, 14. Só que o meu CNPJ não poderia comprar. Tem uma diferença, né? A diferença é o dinheiro que eu já venho trabalhando e vou economizando, eu vou comprar, mas quem tem que pagar é a minha clínica. Não pagava. Aí eu fui atrás do quê? Que aí eu comecei a andar Brasil e tudo mais, Europa, Estados Unidos, congressos, e deu o estalo de a China, que a China já em 2001, 11 de dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Isso fez uma reviravolta no mundo, porque a China entrou, né, e colocou produtos no mercado, televisão, ela já vinha virando... Fez um dumping de produtos. Ela foi virando vários mercados. Eu falei, cara, a China vai virar um mercado também na odontologia digital e está virando. E aí eu fui atrás e tudo mais, e aí foi aí que nasceu a parceria com o Panda. E aí hoje, porque lá atrás eu pensei assim, poxa, se eu estou passando por esse problema, eu tenho certeza que muitos outros colegas vão passar também. E aí, agora também a gente vê com a solução para o colega também, que a conta não fecha. Era isso que você queria chegar, não era? O cara não tem mais desculpa. Ele não tem mais desculpa. O problema vai ser só ele virar a chave da mente dele. Porque assim, se ele disser que ele não sabe que existe odontologia digital, é mentira. Porque a gente está todo tempo no Instagram, no YouTube, falando sobre isso. Se ele não tem conhecimento do fluxo... Tem conhecimento, a gente tem como ensiná-lo. Se ele disser que não tem grana
para comprar equipamento, a gente vai botar o equipamento na mão dele sem cobrar nada. Sem custo. Tá legal, hein? Então, cara... Como é que chama? Clica no link abaixo e converse com os nossos consultores. Cara, porque assim, é uma facilidade, Luciano, que nós não tivemos. Não tivemos. A gente precisou lá atrás ver que hoje essa ia ser a realidade, e quando a gente começou a sentar para conversar, você falou que fazia projeções de 5 anos. Sim. E a gente ia começar, ia entrar no mercado. Eu acredito que a gente até evoluiu mais rápido do que isso. Né? Nesse nosso processo, é isso? Sim. E o mercado também. Em 2022, já existia digital? Já tinha força? Tinha. Bastante. Mas nem se compara com o que é hoje. 2023 e 2024 foram anos assim deu uma crescida, uma bombada muito grande. E olhando para o mercado, por exemplo, o mercado chinês, que eu conheço razoavelmente bem, né? Ele deu um boom na odontologia digital justamente na época de pandemia ali. Final de 2020, mas 2021. Foi um fenômeno mundial, cara. Foi um fenômeno, porque acelerou, né, as coisas. Não aconteceu só com a odontologia, não. Eu acho que aconteceu e-commerce de forma geral. Tudo, né? Comida, né? Acelerou de maneira absurda. Então, assim, voltando aqui, né, sintetizando aqui a nossa ideia de Kiss Dental Lab, né? Que é baseado em educação. Então, o cliente Kiss Dental Lab, ele tem o curso para aprender essa nossa filosofia. Então, para ele pegar todos essa nossa experiência, né, de como trabalhar no fluxo digital da maneira eficiente. Tem a plataforma de comunicação que você vai comunicar com o nosso laboratório, né, por meio da plataforma, de uma maneira bem simples. E por último, e não menos importante, tu vai ter um scanner no teu consultório para poder trabalhar com fluxo. Amanhã. Se você quiser, né, ter impressora, ter fresadora para fazer parte do trabalho aí no seu consultório, ok. Né? A gente pode até pensar numa resolução para isso no futuro também, né? Já estamos pensando, né? Oh, yes. Com certeza. Mas assim, aquela história, de novo, né? A gente não é contra nenhum fluxo que exista, seja chairside ou não. A gente fala do que a gente acredita. Tem que ser falada de uma forma correta. Isso. Né? O que paga a conta, né? Como paga a conta. Na verdade, preto assim. No preto e o branco no branco. Isso, ó. Estamos aqui, né? É o yang e yang. Isso. Até engasgou para poder falar. Tem que mostrar o que paga a conta, cara, pro colega, porque senão fica numa perda de tempo e às vezes com expectativas altas sobre vou transformar minha realidade do meu consultório agora com essa impressora. Cara, é legal, né? E você vai transformar a realidade. Dependendo do seu modelo de negócio, não vai ser boa. Depende muito do modelo de negócio. Isso aí eu não tenho dúvida. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né? O tanto que o mercado cada vez mais scanners, falando numericamente, né? Resina, né? Existem projeções aí que vai quintuplicar a quantidade de resina, né? no mercado odontológico. Isso é fato, porque gesso tende a diminuir bastante. Agora, para resina é indiferente, para o mercado de resina, para quem vende resina, né? Para ele é indiferente se o dentista está fazendo no consultório ou no laboratório. Alguém vai ter que imprimir o modelo. Isso aí é fato, né? E aí você, dentista, tem que entender onde que você se encaixa. Aqueles casos, né, Luciano? No mercado da resina, mas aí você tem que colocar o da impressora, aí você tem que colocar o do scanner. Enfim, eles fazem um pacotão de coisa, aproveitando o nicho, a onda do digital, né? Aí é aquela história, faça a conta, mas primeiro, antes, né, de pensar até nesse bundle, e tá tudo bem se você acredita que é dessa forma que você vai transformar o seu fluxo, primeiro é entender bem da filosofia do que você deve fazer. Cara, se você é analógico e quer ir pro digital, a primeira coisa que você precisa saber com clareza é qual é o problema que você gostaria de resolver com o digital. Esse é o primeiro ponto. O que é que está ruim no teu consultório que pode melhorar com o digital?
É uma pergunta que a grande maioria não faz, Não né? sabe responder. Por que você vai pro digital? Porque tá na moda. Não tem uma coisa objetiva, uma coisa clara. O que é que isso vai trazer de números melhor para o meu consultório? É números. Aí você falou... A pergunta que tem que se fazer é... Porque muitos nem o número tem. Exato. É isso. Então ele tem... E aí esse cara que tá perdido, como o Eric falou naquele dia, esse cara que tá perdido, ele cai em qualquer armadilha do mercado. Porque vai chegar um vendedor com uma conversa bonita para ele, com uma coisa muito bem empacotada e vai vender. A função do vendedor é Sabe o que eu vender. tô lembrando? Não é à toa que o Paulo tá aqui com o computador dele aqui, porque ele tava vendo o site, o Kiss Dental Lab, e tá maravilhado com o site, né? Que é um site que tá clean, né? Que tá bem objetivo. E aí a gente tava falando de sites que o pessoal faz tanto enfeite, né? Fica bonito para quem compra, mas não fica... É porque o site é feito para encantar o comprador do site. E não para quem vai Não comprar pra- do cara, né? Exatamente. Tem E aí essa não- relação? E aí não vende. E aí não vende. Não vende. E aí você vem com um site bem mais barato, um site bem mais objetivo, o preto no branco, isso, aquilo. Conversão. Botãozinho do WhatsApp, que cai no CRM. Aí aquele cara compra. E é aquele site pesado, cheio de vídeo, todo colorido, como diz lá no Montes, todo apapagaiado. O cara demora a abrir e a ansiedade das redes sociais hoje não permite que você tenha um site que demore a abrir. Ele simplesmente volta de novo na pesquisa do Google e procura um outro site e você não vende. Essa é isso. Você falou aí direitinho, o fluxo, né? Bom, quem trabalha com gestão aí, acho que a grande maioria hoje dos dentistas já fez algum curso de gestão, a tal do site limpo, a landing page, com a informação clara, objetiva, botãozinho do WhatsApp, clicou, caiu e já cai no CRM, porque você também tem que controlar, né, esse fluxo de lead para você fazer o processo de venda. Basicamente é isso. Então, é esse o processo que a gente quer mostrar para vocês, não de venda propriamente dita de gestão e marketing, mas o que você tem que fazer, o passo a passo, né, do fluxo digital. Ela vai entrar dentro do seu consultório para automatizar processos. E você conseguir fazer uma coisa muito bem pensada dentro desse fluxo. Pronto, é isso. E a grande verdade automatização de processos. E a grande verdade é que nós... Pensando no seu consultório como uma empresa. É isso. Nós temos essa receita. É uma receita que nasceu da nossa experiência de erros e acertos e a gente conseguiu chegar em algo factível, que seja simples, objetivo e, sobretudo, seja eficiente. Acho não, tenho certeza, né? Essa é o nosso slogan até, né? E eu tenho certeza que podemos colaborar muito com você, dentista que está aí nos assistindo. É isso mesmo, Paulo? Exatamente. Dúvidas sobre isso ou não? Nenhuma. Do mesmo jeito que eu convidei dentistas para conhecer nosso curso, agora eu convido a entrar no nosso site e entender um pouco sobre bonito o site. site? Tá lindo o site, tá lindo. Se você é meu seguidor, entre aí nos meus stories agora, que vai ter lá o link do site, kissdentallab.com. Agora é meio difícil, porque... porque não vai postar. É gravado, né? Não é ao vivo, né? Aqui que burro, né? O bom que o tempo fica... Então, pronto. Dental Lab, são 2 L's.com.br. Acessa lá, a gente vai deixar na descrição aqui do podcast também. Conhece. Isso, a gente vai também falar, né, nas nossas redes sociais, vai falar bastante. Enfim, vamos lá. Agora eu queria puxar um outro assunto aqui. A gente falou como a gente começou, né, nessa nossa história, que foi lá em 2022, na verdade 2021, né? Que a gente começou ali a conversar e fomos evoluindo, né, nesse nosso processo. Me conta aí, a gente já contou essa história algumas vezes, mas
No começo a odontologia digital era basicamente aquilo que um tempo atrás virou hashtag, né? Que era odontologia por amor, né? O digital era por amor, não era isso? Porque era difícil. Primeiro que tinha que ser muito caro, porque você tinha que mandar para um laboratório caro de outro estado. Os aqui não tinham. Os equipamentos eram caros demais, né? E se você fosse mandar para o laboratório? A grande sacada da indústria era fazer você comprar o combo, né? Scanner, fresadora, forno. E aí o cara achava que ia ser super lucrativo porque ele não ia ter conta do laboratório. Ele só esqueceu de fazer a conta do... De que ele ia ter que parar de atender. Para poder fazer. O dente. É igualzinho. Tá acontecendo hoje do mesmo jeito. Com a impressão, né? Agora, é claro, tá, gente? Nós somos entusiastas da tecnologia. Isso aí não tem dúvida, né? Só que a gente vai ficando um pouco calejado também com os resultados, né? Ou os insucessos também que a gente teve. Então, eu não tenho dúvida que a impressão vai avançar cada vez mais. A inteligência artificial vai cada vez mais avançar aí também no desenho. Só que o grande parêntese que eu faço é o seguinte: a inteligência artificial vai avançar, estão nos softwares de escaneamento, estão nos softwares de desenho, mas tem um processo que é materializar o dente. Que por mais que tenha máquinas, né, que é o CAM, ele ainda depende da ação humana. É difícil... não ter ação humana ali no meio, diferente de um desenho de uma coroa unitária que hoje a inteligência artificial consegue entregar. E está cada vez melhor. A gente tem softwares instalados, tem softwares em nuvem surgindo também. É uma grande carreira digital, né? Uma grande corrida digital. Carreira aqui do Ceará. É uma grande corrida digital. Que fala carreira, não fala? Nas carreiras? É uma grande corrida no sentido da indústria aprimorar os softwares a ponto da inteligência artificial conseguir cada vez mais se aproximar desse desenho automático, né? Agora, puxando aqui de novo, porque o podcast aqui é dedicado ao Kiss Dental Lab. Como a gente criou esse fluxo, né? Que é os pilares, né? Educação, comunicação. A gente entende também que o scanner é importante para você, dentista, aí no consultório, não só para moldar, mas para diagnóstico, primeira consulta, tem todo algo que envolve. A gente definiu também algumas coisas, alguns parâmetros para o nosso fluxo com implantes, né? A gente vê aí uma miscelânea de coisas, catálogo, né? Eu converso muito com as empresas de implante, conheço várias, aqui no Brasil e fora também. Na hora que eu vejo o catálogo, eu vejo assim, cara, enxuga o catálogo, minha opinião, tá, gente? Tinha que ser uma folha. O catálogo é isso aqui, ó. Coloca o implante Conimorse, T-Base e mini pilar. O que tu acha sobre isso, Paulo? Cara, é fato, né? Para quem faz prótese, você pode até pegar o catálogo da empresa de implante que você trabalha, que parece uma bíblia. Mas eu tenho certeza que dali você tira 3 componentes, 4 componentes pro seu fluxo diário. Nada mais que isso. Eu também não entendo por que tem tanta peça ali. Daquele... porque são os tipos de implante, né? E eu já... É assim. Milhões de soluções protéticas. O que é o ponto? Né? Uma empresa, a grande maioria, principalmente da indústria nacional, ela nasceu lá nos anos 90. Né? Em um momento que a época era hexágono externo. E aí foram surgindo soluções melhorando, e os dentistas vão se formando. Então, hoje no mercado, o que a gente tem tem o hexágono externo, tem o hexágono interno e tem o Conimorse, né? Que, na minha opinião, deveria ser o implante de eleição de todo dentista para todos os casos. Né? Até porque hoje, até em termos de valor também, o preço não está muito diferente. Mas aí foi se criando, né, o catálogo. E aí eu já conversando com a própria indústria, né? Tem, sei lá, não sei quantos clientes que só usam isso aqui e ele está acostumado a usar aquilo ali e ele não vai mudar daquilo ali. Não é? Como é que é a música? Eu nasci assim... Síndrome de Gabriela. Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Enfim, eu não sou muito bom de letra, da letra de música, não. Mas...
É isso. Então, eles têm uma parcela considerável ainda do mercado, né? Hoje, se não me engano, o Cone Morse tem 60% do mercado, ainda tem 40% dos outros implantes, então é muita coisa. Ele não pode simplesmente desligar aquilo tudo. Mas é mais ou menos a maioria dos laboratórios que nasceram no fluxo analógico e foram para o digital. É difícil para um laboratório que está fazendo isso ele falar que não aceita mais moldagem. Não é difícil? É difícil. Agora, para quem já nasce no fluxo digital, cara, é isso aqui e ponto final. Eu acredito que na vida a gente tem que fazer escolhas, né? Não quis Dental Lab, já deixando bem claro, não aceita moldagem. Só aceita arquivo escaneado, né? Então a gente tem as duas modalidades, que é o scanner dedicado e o scanner on demand, né? Que a gente pode levar o scanner para você ir no seu consultório. Mas você vai ter que mandar o seu arquivo digitalizado. É uma tendência, né? Assim como, e aí já conversando com a indústria de implante, eles estão também querendo enxugar o catálogo deles, porque falando em SKU... né? É muita coisa. E volto a dizer, eu brinco, né? Cara, faz um catálogo só, um folder, né? Um folder só, uma página. Página 1 coloca ali a história da empresa, página 2 tu coloca ali os implantes dos componentes. Mas aí tem uma outra coisa, que eu sei que tem um marketing, que tem a coisa da venda, né? Então, catálogos maiores, caixas, isso tudo encanta mais também, né? E tá tudo bem, eu não tô aqui discutindo isso, mas assim, o que eu estou aqui falando e advogando a favor é de manter um fluxo com implante, né, com T-Base, né, sobre Cone Morse e mini implante, e acabou. Você, tem certeza, vai resolver 99% dos seus casos dessa forma. E o 1%, que aí é o problema, né, que todo mundo tem, personaliza o pilar e está tudo certo. Põe na conta. Vou pagar mais caro na personalização do pilar. Vai, mas... Mas que você economizou em todos os outros casos vai compensar. Não, e outra coisa, fica mais fácil até de comprar, né, de ter controle de estoque. Ter controle de estoque, que hoje é difícil, né? A gente deixa... né, com as nossas secretárias e facilita a vida delas também, né? Se mantém quanto mais enxuto, né, e trabalhando num fluxo único, né? Então a gente vai ter esse fluxo bem claro e bem definido e todo colega que vai trabalhar em parceria com a gente vai, além de mostrar esse fluxo claro e definido, tem o treinamento também. Então, da nossa filosofia do que a gente acredita para ele poder também ter rendimento no consultório. Recado dado. Paulito, quanto tempo a gente tem aí? O podcast a gente está aprendendo a ser... Até no podcast a gente está aprendendo a ser mais objetivo. A gente tem 40 minutos de podcast filmado? É isso? Tá ótimo. Oi? É isso? Ele ficou bonito ali com aquele bonézinho ali, né? De Dental Lab. Parece o boné do Maga. De quem? Do Maga. Quem é Maga? Make American Great Again. Tá ali. Então, pessoal, espero que a gente consiga avançar cada vez mais. A gente vai conseguir. Somar, né? Melhorar a sua vida. Eu acredito que é isso, né? Que a gente consiga somar cada vez mais. Contem com a gente, com o nosso suporte. Volto a dizer, o Kiss Dental Lab é um laboratório feito de dentista para dentistas, então assim, a gente entende muito bem o lado de vocês e a gente quer de fato aproximar essa comunicação e dar esse suporte, né? Então, educação, treinamento, comunicação com a nossa plataforma também e, por último e não menos importante, digitalizando, não só com o equipamento, né, o scanner propriamente dito, mas também com a filosofia. É isso aí? Tudo se encaixando para a pessoa conseguir realmente virar aquela velha chave lá que os dentistas analógicos precisam entender, né? E aí, é isso, o que a gente quer é agregar, né, e cada vez mais estar próximo dos colegas. Recado final dado? Recado dado. Visita o site, kissdentalweb.com.br. Ficou bonito? Tá lindo o site. Legal. Pessoal,
Muito obrigado. Episódio número 15, de vários outros que estão por vir. Ah, a gente esqueceu de falar. Opa, voltando. Dá até um corte aí de podcast aí para inteligência. Ah, a gente tem inteligência artificial que faz Voltando. corte. Faz corte do podcast. Putz, esqueci o nome da. Não te mostrei, não? Não, ela falou. Eu falei isso, eu esqueci o nome, tá no meu computador ali. Ela faz uns cortes até interessantes, automáticos, mas a gente também tem os nossos editores especiais ali, o Paulo. Master. É porque a inteligência artificial nunca vai substituir ali 100%, né? O olho do humano. Tem o Júnior ali que ajuda também no corte. Então, fica esse corte aqui, ó. Já vou dar o recado pro Júnior. Estaremos no CIOSSE. A gente esqueceu, pô. Não, pera aí, volta tudo, volta. Não, a gente continua, né? Volta. E para você que chegou até aqui... Isso, porque a gente tava querendo fazer um... Exatamente. A gente tem um recado super... Eu vou contar o porquê. Né? Que horas já são? 9h28, né? Eu sou uma pessoa que durmo cedo. Tu dorme cedo também ou não? Eu não sei. Não sei, depende, né? É porque eu acordo muito cedo, né? Isso é fato. Aí o Paulo... Às vezes tu tá acordando quando eu tô dormindo. Aí o Paulo hoje atrasou lá no atendimento, chegou aqui quase, acho que 8, né? Acho que quase 8 horas, não foi? Mais ou menos. 15 para as 8, né? Mas hoje tu tá com o farol mais apagadinho aí, ó. Foi cruel. Foi? Pau na máquina. Pesado. Teve um podcast aqui que eu tava com muito sono. Eu tô morto aqui. Então, lascado em banda. Mas enfim, já a gente tá terminando aqui. Vamos voltar pro nosso recado, pessoal. CIOSSE, fala aí. Primeira coisa importante, estaremos no CIOSSE com o nosso stand. Então, se você estiver programando a sua ida para o CIOSSE, aliás, você deve programar a sua ida ao CIOSSE, visite o nosso stand lá no CIOSSE para conhecer as nossas soluções. Recado dado, Júnior pode encerrar o corte. Vai. Não, mas agora você vai dar o recado da sua palestra. Tem a sua palestra e a minha palestra. Claro. E aí? Nós vamos falar como a odontologia digital pode somar e otimizar a reabilitação do setor anterior. Quem me acompanha nas redes sociais sempre vê que eu estou postando casos de reabilitação complexas. E no CIOSSE eu quero falar como que a gente deu uma virada de chave e transformou o fluxo em uma coisa muito mais previsível, muito mais rápido, muito mais tranquilo de se fazer. É isso. Pera aí, não é isso não. Só lembrando aqui agora, aqui, tá vendo? Ele tá com um farolzinho embaixo dele ali, ó. Ele tá escondido na aba do boné. Mas pera aí. Vou baixar aqui. Eu tô pegando aqui as datas, tá? Então dia... Vamos lá, pessoal. 17 a 20 de maio. Não percam. CIOSSE. Programação incrível. Uma grade fantástica. Um congresso que tenho certeza vai agregar para todo colega. Então fica aqui o convite para visitar o CIOSSE e, claro, para visitar o nosso stand Kiss Dental Lab. E as nossas palestras. A sua é domingo, se não me engano, né? Cara, me falha a memória. Falha a memória. Acho que a sua é domingo e a minha é na segunda-feira também, claro, falando sobre fluxo digital. E aí o último recado, né? Eu sei que muitos novos dentistas, né, vindo. A minha profissão, enquanto a minha carreira profissional, ela se engrandeceu, assim, no meu ponto de vista, bastante a partir do momento que eu comecei a andar muito em congressos, né? É importante, muito importante as palestras, claro, o lado científico, mas é muito importante também o lado da feira comercial. E aí eu falo, não é só para... Enfim, tem os brindes também, eu sei que todo mundo gosta, mas não é a questão só dos brindes, né? É a questão de ter o contato ali com muita coisa, né? De pegar, de entender, entender os equipamentos. É legal conversar com outras pessoas. Então, para mim, congresso sempre foi um divisor de águas. Eu comecei a frequentar, e para quem me acompanha aí sabe que eu ando mundo afora aí, em vários congressos. Para mim foi transformador. Fica aí meu conselho para você que está começando na profissão também é participar de congressos. E aí, Paulo, qual é a sua experiência? Você um pouco tempo atrás me falou, né? Que, cara, perdi muito tempo, devia estar frequentando mais congressos. Conta aí. CIOSP, né? CIOSP. O CIOSP, sim, com certeza, cara. Aquele congresso ali maravilhoso, gente de todo mundo.
Eu demorei muito para poder ser mais frequente no CIOSP. Pretendo ir para todos, porque é uma experiência sensacional. E ali você chega, aquele ambiente, vê colegas de muito tempo, vê vários estandes, todo tipo de palestra. Cara, é sensacional. Para quem gosta da odontologia, como a gente gosta, assim, né? E o que o CIOS se transformou também, né, cara? O CIOS tá crescendo cada vez mais, né? Muito mais, cara. Eu não sei quanto a números, mas a impressão que eu tenho é, em termos de Norte e Nordeste, o CIOSP tá dando de pau em todo mundo. É o que, pelo menos eu vi também nas redes sociais, e pela grandeza e pela organização, eu acredito, tá muito, né? E a gente tem um centro de convenções que tá muito bem organizado também, Muito né? bem organizado. É, Dá então, pra receber todo mundo. moderno, a qualquer centro de convenções que a gente vê por aí. Cara, eu diria até centro de convenções mundo afora, né? Claro que guardado as proporções em tamanho também, mas Toda a estrutura, né, cara? Cara, muito confortável, centro de convenções. Então, de novo, fica o convite aqui para você que é de fora também do Ceará, do Brasil todo. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido aqui. O cearense ele é muito receptivo e vai curtir também um congresso. Eu digo curtir porque é um momento de interação, né, com vários colegas. Não tenho dúvida que vai ser muito especial. E para quem gosta também, né? Para quem, por exemplo, está em São Paulo, né? Que não tem a praia, né? Tem lá a selva, Shopping. O shopping. Pode vir para cá também e curtir também uma praiazinha, dar um tempo para correr também. Pronto, recado dado. CIOSP. Posso dormir agora? Agora ele está na hora de dormir. Berço. Amanhã cedinho, 3h37, eu te mando. Manda mensagem. Eu te mando mensagem. Eu tô indo dormir. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Curta, compartilha esse podcast e vamos juntos. É nóis. Kiss Dental Lab. É isso? É isso. Fechado? Valeu. Show. Valeu.